Olá, gurias, tudo bom? Então vamos continuar por aqui, porque a gente não pode perder tempo. A gente já viu o reconhecimento das emoções, a gente já viu as emoções básicas, a gente já viu o conceito de aceitabilidade social e a gente já viu também o conceito do que são emoções complexas, ok? Então, o que a gente vai ver hoje que tem a ver com a gente poder se observar e se conhecer melhor? Vocês devem ter notado, se vocês avaliaram, né, todas as emoções, como a gente vem pensando, inclusive avaliaram o viés de pensamento, que é aquilo que eu expliquei para vocês ontem, que a gente também tem um padrão na expressão das emoções, certo? O que eu quero dizer para vocês? Vocês devem ter notado que existem situações ou do dia a dia ou da nossa vida que nos despertam sempre a mesma emoção. Por exemplo, eu escuto muito no consultório às vezes as pessoas me dizendo assim: Ângela, eu fico furiosa porque eu tô vendo que só eu cumpro o distanciamento social e ninguém cumpre direito. Vamos pegar esse ponto, por exemplo, tá? E daí essa pessoa começa a me trazer várias vezes que ela fica muito chateada e muito irritada com a postura dos outros, certo? O que ela tá nos trazendo com isso? Tá certo? Tá errado o que ela tá sentindo? Lembrem-se, emoção não tem certo ou errado. O que ela tá nos contando quando ela nos conta isso? Que ela tem um gatilho para emoção, que é, por exemplo, quando ela percebe que existe uma diferença no padrão comportamental para ela estabelecido como ética, tá certo? Vou dar o exemplo fechando para vocês. Por exemplo, se eu conto para vocês, vamos falar na primeira pessoa que é melhor, que eu fico com raiva quando eu vejo os outros não cumprindo o distanciamento, que eu fico com raiva quando eu vejo as pessoas estacionando em lugar errado, que eu fico com raiva quando eu vejo as pessoas dizendo uma coisa e fazendo outra. Ou seja, eu tô dizendo para vocês que eu tenho um código ético rígido, moral, que eu mesmo inventei, então não quer dizer que ele tá certo ou errado, ele só é o meu, e eu fico usando esse filtro, esse viés, para poder explicar as minhas emoções. Ou seja, eu passei a olhar para o outro ao invés de olhar para mim e porque eu estou sentindo, ok? O que eu tô querendo propor hoje para vocês é o inverso desse exemplo. É o invés de vocês dizerem assim, o que o outro fez para eu sentir a emoção que eu mais sinto, é aonde bateu em mim que este comportamento se transformou em um gatilho. Sacaram? Vou dar um exemplo. Por exemplo, nesse exemplo que eu falei da pessoa, de mim, fica sempre irritada com padrões éticos, eu tenho que parar e pensar, por que será na minha história padrões éticos são um gatilho? Tem a ver com alguma coisa que eu já vivi na minha vida? Não tem? Será que isso tem a ver com as minhas principais características de personalidade? Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês? Que a gente tem que reconhecer os gatilhos, pra partir dos gatilhos a gente ter mais controle no nosso processo de regulação emocional. Entenderam? Então, o que eu quero aqui embaixo hoje? Eu quero que vocês me contem se vocês reconheceram algum gatilho que gera sempre a mesma emoção em vocês. E se tem alguma coisa diferente disso que vocês querem perguntar ou me contar. Mas o que eu tô esperando são os gatilhos, tá certo? Eu já mais ou menos entreguei um gatilho meu, que não é bem assim, mas que talvez tenha alguma coisa a ver, né? Tô brincando com vocês, gurias. Vamos lá então, tá? A minha ideia é que vocês me contem os gatilhos. Um beijo grande, vem com a gente, vem ser rendeira.